Boa noite. A gente está começando hoje mais um programa Livres Ideias, uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a Livraria e Café Espaço B. No programa de hoje, a gente vai debater o tema homofobia, uma questão de ignorância, ódio ou desejo, né? Eu trouxe aqui alguns convidados para me ajudar nesse debate. Gostaria de agradecer inicialmente a presença do estudante Jean Gabriel. Ele é militante LGBT em nossa cidade. Obrigado, Jean. Gostaria de agradecer também a presença da advogada com formação em psicologia Simone Murta. Obrigado, Simone. E gostaria de agradecer também a participação do pastor e teólogo e pastor da Primeira Igreja Batista de Diamantina, Carlos Eduardo. Cadu, obrigado pela presença. Prazer é todo. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de começar com o Jean. Jean, como você definiria a comunidade LGBT? Por LGBT a gente entende as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas nessa sopa de letrinhas muita gente se perde. O que eu entendo como a comunidade LGBT são esses sujeitos da diversidade sexual que, inclusive, né, agradecer o espaço, porque a gente raramente tem voz e vez, assim, visibilidade, e quando a gente tem, então a gente tem que aproveitar e participar. E eu defino a comunidade LGBT como uma comunidade que anda com um alvo na testa no Brasil, porque o Brasil ele é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, é o país que mais mata gays, lésbicas e bissexuais no mundo. Segundo o Grupo Gay da Bahia, em 2014, 40% de todos os crimes com cunho LGBT aconteceram no Brasil. E o Brasil ele é recordista, ele é o primeiro, é o campeão em homofobia do país. E o México, que fica no segundo lugar, não tem nem metade dos crimes que acontecem aqui no Brasil. Então, o que eu entendo como comunidade LGBT são esses sujeitos que, por serem quem são, já têm um alvo marcado. Entendo. E como você definiria a luta? Qual é a luta do movimento LGBT? O movimento LGBT no Brasil ele tem origem no meio da ditadura militar, com o Grupo Somos em São Paulo. E no primeiro momento ele lutava por pautas de afirmação, tanto que o Grupo Somos ele é um grupo de afirmação homossexual. E aí, ao longo dos anos, na década de 80 mais ou menos, a luta do movimento LGBT se centrou no combate à AIDS e HIV, que era conhecido como peste gay, etc. Hoje a gente já não é mais um grupo de risco da AIDS e do HIV. Depois focou numa despatologização da homossexualidade, de fazer o mundo entender que a gente não é doente, que a gente não tem problema nenhum. E hoje em dia a gente tá numa luta por essa afirmação, aceitação e empoderamento de nossos próprios sujeitos e pelo fim da transfobia, que é o que o movimento entende que é o que mais está prejudicando ele hoje, que é o preconceito contra travestis e transexuais. Bom, Jean, você começou argumentando que nós somos o país com o maior número de homicídios, né, envolvendo pessoas LGBT. Então eu fico até sem graça de fazer a pergunta que eu vou fazer agora. Você percebe um avanço, um retrocesso na luta LGBT no Brasil? A gente avançou em muitas pautas, mas eu não vejo que a gente retrocedeu, eu vejo que a gente estancou e tá ali, assim. Hoje a gente vê um preconceito muito mais escrachado e um preconceito que está na nossa cara porque a visibilidade para o preconceito aumentou. Esses sujeitos estão se empoderando a ponto de denunciar. Porque a homossexualidade já não é algo novo. Ela existe desde a antiguidade. A gente tem tribos que tinham comportamento homossexual, então não é algo novo. Então a gente entende que o que tá aumentando, o que a gente tem visto mais é essa forma de preconceito. E a gente acredita que a gente tem avançado, sim, em inúmeras coisas, isso sem dúvidas. A gente tem inúmeras conquistas que a gente pode citar, como, por exemplo, na Lei Maria da Penha, o crime contra mulheres transexuais já é entendido. Uma mulher trans que sofre agressão, ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha. Isso, por exemplo, antes não era. Não somos mais o grupo de risco, o maior grupo de risco da HIV e AIDS. Isso é um avanço. A gente tem avançado com o uso do nome social, por exemplo, no SUS. Mulheres travestis e transexuais podem usar o nome social, podem usar o nome que elas querem ser chamadas. Então, avanços a gente tem inúmeros. Mas, infelizmente, a gente tem alguns retrocessos que eles são canalizados em forma de pessoas. Pastor Marco Feliciano, Pastor Everaldo, Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Cunha, Michel Temer.
e por aí vai. Bom, e aí, já que você tocou nesse assunto, militantes contra a causa LGBT, ao menos na política, a gente encontra vários nomes. Porém, militantes a favor da causa LGBT, quase sempre só vem um nome à mente, que seria o Jean Willis, né? Como você vê a luta dele? Bom, o Jean Willis, ele faz uma luta incrível e, como você bem citou, ele é o único representante da causa LGBT, um militante gay que está dentro do Congresso Nacional. E para o movimento eu o considero como peça-chave, embora eu entenda que ele sozinho não pode fazer muita coisa. Então eu acho que é hora também do movimento LGBT entender que a gente precisa pautar uma reforma política. Porque nós sujeitos não somos representados no Congresso, o Congresso não nos representa. Por exemplo, mais de 50% da população brasileira não se declara branca. No Congresso Nacional a gente deve ter 4 ou 5 deputados negros. Metade da população brasileira são mulheres. A maioria esmagadora do Congresso são homens. Tanto que banheiro feminino não existia no Congresso até o mês retrasado. Sim. E inúmeros sujeitos se declaram LGBT no Brasil e a gente tem um deputado autodeclarado LGBT. Então eu acho que a gente tem que avançar muito nessas pautas, especialmente no nosso lugar dentro da política. A militância LGBT tem uma necessidade de sair do campo da internet e se pôr na rua e na política de fato. E eu enxergo o Jean como um pilar central na nossa luta, sem sombra de dúvidas. E ele tem pautas que nos contemplam de forma linda e incrível, e eu acho que o trabalho dele é magnífico. Por falar em avanços, hoje, pelo menos na mídia, você encontra alguns indícios de progresso, penso eu. Talvez você concorde comigo. Então, se há alguns anos ou talvez alguns meses atrás fosse extremamente difícil você encontrar por exemplo, uma peça de publicidade de alguma grande empresa, né, que contasse com uma temática homossexual ou com atores homossexuais, hoje isso já não é tão mais evidente assim. Você tem, por exemplo, a Skol, você tem a Natura, Boticário, você tem até as próprias novelas da Globo, algumas pelo menos, né, novela da Rede Globo de televisão, tratando desse tema. Então, nesse sentido, será que a gente pode contar como um progresso? Eu enxergo como uma faca de dois gumes. Porque é sempre bom a gente questionar. A gente está representado na Rede Globo, mas como? Como que a Rede Globo representa os homossexuais? Ou é o vilão, ou é o estereotipado, ou é o extremamente engraçado. A gente não é assim 24 horas por dia. E tem gente que não é assim nenhuma hora por dia. No Brasil, cerca de 70% da comunidade homossexual, ela tem formação superior. Ela recebe em média entre 3 e 4 salários mínimos, ou seja, os homossexuais, isso eu falo dos homossexuais porque travestis e transexuais ainda morrem na prostituição e ainda existem muitas em situação de rua. Mas no Brasil, os gays, eles têm uma situação de vida econômica muito boa. Então a gente tem que questionar também se essa publicidade, ela é mesmo de vamos representar esses homossexuais ou a gente precisa de pessoas que comprem? Entendo. A gente tem que fazer muito essa análise. Por exemplo, quando colocam um casal gay na propaganda do Boticário, de fato eles querem representar todas as famílias ou eles querem vender? E pode ser que para a grande massa isso seja interessante porque o homossexual está aparecendo que antes não acontecia. Então, a dona de casa, o trabalhador que chega cansado do serviço fala, olha, existem sujeitos assim, eu vou ter que lidar com eles, eu vou ter que viver com eles. Mas para a luta em si, será que avança? Porque enquanto eu me sinto representado por uma propaganda da Boticário que tem um cara branco, classe média, que chega com embrulho pro namorado dele também branco e classe média, ainda tem LGBT que morre na periferia. Então talvez não represente tanto um avanço pra gente. Talvez um avanço assim, alguns de nós sujeitos estamos sendo representados. Mas de que forma? Ou talvez pelo menos para se gerar um debate, porque até relativamente pouco tempo atrás há um senso comum de que a maioria dos gays estavam dentro do armário, como se diz, né, no jargão popular. Talvez esse aparente choque na população conservadora, tradicional, não seja pelo menos um motivo para desintocar um tema tão polêmico que ainda é um tabu na nossa sociedade? É o outro lado da faca de dois gumes, no caso. Se a gente tem isso que é extremamente negativo, eu considero extremamente negativo para o movimento,
tem a parte que é isso, de colocar o LGBT na televisão pra família brasileira, pra sociedade em si, ver que eles existem, que eles consomem, que eles são representados pela TV e que eles não vão deixar de existir porque alguém não concorda. Então, eu acho que o lado positivo seria isso, de tá tirando esse assunto de dentro do armário de fato. Mas o lado negativo é, essa representação é boa até que ponto? Ou de como que ela é feita? Entendo. Uma última questão que eu gostaria de colocar para você nesse bloco seria com relação ao tema do kit gay. Hoje está um pouco, não está tão em evidência como estava em alguns meses atrás, mas ainda assim suscita debates, que é basicamente o ensino nas escolas, né, de campanhas, de algum método de educação para transformar talvez as nossas crianças e adolescentes não em homossexuais, mas que saibam respeitar a diversidade e os homossexuais. É bem por aí ou é diferente? Como você enxerga esse assunto é polêmico e problemático. Primeiro, o que é um kit gay? É uma caixa que sai vários gays correndo? Não. O nome é kit anti-homofobia. Uhum. E é um kit que, inclusive, foi pautado por inúmeros políticos. Jean Willis esteve muito nessa luta. E ele pautava exatamente isso. Ensinar nas escolas, que é o espaço onde nossas crianças passam mais tempo, que lá fora existem sujeitos que não cumprem com a norma heteronormativa. Que existem meninas que vão beijar meninas, que existem homens que vão beijar homens, que existem mulheres que têm pênis, que existem homens que têm vagina, e por aí vai. É porque eu acredito que a cura para a homofobia é uma só, o ensino fundamental completo e bem feito. Mas se a gente vê que esse ensino fundamental completo e bem feito não está fazendo sentido, e não está cumprindo, alguma coisa tem que ser feita. Como eu já falei, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Como que a gente vai combater isso? Se não na escola, onde Porque a criança de hoje que tem um pai intolerante, uma mãe intolerante, vai ser um Bolsonaro e um Marco Feliciano amanhã. Mas uma criança que tem hoje um kit que ensina ela a respeitar as diferenças, não vai ser um homossexual amanhã. Porque eu cresci com pais héteros e sou gay. E aí, cai por terra então essa afirmação de que... Eu aprendi sobre indígenas na escola, não me tornei índio. Eu aprendi sobre árvore, não me tornei árvore. Eu aprendi sobre flores, não me tornei flor. Ou quase, enfim. Mas é isso, assim, o kit anti-homofobia, ele é pra acabar com esse preconceito já na raiz, que é o ensino básico. E se nossas crianças não aprenderem a serem tolerantes enquanto crianças, quando que elas vão aprender? Com certeza. Bom, Jean, eu agradeço a sua participação nesse primeiro bloco, né? Fica aí, a gente vai continuar a nossa conversa e vamos para o segundo bloco. Vou falar com a advogada, formação em psicologia, Simone.